Boa tarde, estamos de volta no Show da Tarde. E como eu falei no início, eu acho que hoje me pegaram para falar de saúde. E nós vamos falar sobre um tema muito atual, muito interessante. E eu estou aqui com a doutora Isabela, que ela veio de São Paulo, está morando aqui em Florianópolis, tem uma larga experiência em psicologia clínica, mas também tem uma especialização em psicologia comportamental e ela vai nos explicar toda essa trajetória acadêmica e clínica da qual ela tem um foco de trabalhar com mulheres e na violência contra as mulheres. Boa tarde, doutora Isabela, é um prazer muito grande estar aqui com você no Show da Tarde. Nos fale um pouco sobre a sua evolução dentro da psicologia e como é trabalhar com mulheres vítimas de violência e quem são essas mulheres. Boa tarde a todos. Bom, primeiro falando um pouquinho de mim, né? Eu me formei em São Paulo, vim morar aqui em Florianópolis e durante meu início, né, durante a faculdade eu trabalhava muito com crianças. Quando eu fui para a clínica começou a trazer muitas mulheres e escolher trabalhar com mulheres de violência não foi uma escolha minha, foi porque as mulheres foram chegando até mim. Então, para falar de violência da mulher, primeiro a gente precisa entender o que é violência, né? Muitas vezes a gente acredita que violência, a primeira imagem mental que a gente tem da violência é essa da agressão física, mas acontecem outros tipos de violência até chegar nessa, né? Tem a violência psicológica, que é quando o agressor, o homem, ele humilha, controla, manipula a mulher. Tem também a violência patrimonial ou financeira, que é quando esse agressor ele faz o quê? Ele restringe a mulher do acesso aos bens, ao dinheiro, a documentos e tudo aquilo que mexe com a sua autonomia, né? A violência moral, que é quando ela é ofendida por meio de xingamentos, ou tem a sua reputação atacada, né? Então, entender um pouquinho de quais são essas violências, quais são os tipos de violência, ajuda a gente a entender por que as mulheres passam por tanta situação de violência. E me diga uma coisa, doutora Isabela, qual é a relação que existe entre violência contra a mulher e saúde mental? Como que afeta a saúde mental das mulheres esse tipo de violência e em que grau que isso tem que ser tratado? Não a violência, mas a saúde mental. Sim. A saúde mental, né, a violência, ela traz um impacto muito grande na saúde mental da mulher, de todas as pessoas que sofrem violência, mas a mulher que sofre violência, ela pode ter desencadeado ou intensificado quadros de depressão, ansiedade, de rebaixamento da autoestima, insônia. E quando ela chega na terapia, ela vem para isso, né? Para cuidar desses sintomas. Muitas vezes ela chega sem perceber que está vivendo um relacionamento abusivo, um relacionamento marcado pela violência, e ela vai percebendo conforme ela vai trazendo a própria narrativa dentro da terapia, vai se escutando, tendo esse espaço de reflexão, ela vai percebendo e cuidando, ao mesmo tempo a gente cuida dos sintomas e da reflexão, né, do porquê que ela está inserida nesse contexto de violência e como que ela pode sair disso, né? Eu percebo que na clínica, assim, as mulheres que chegam, o maior ganho é a recuperação da autoestima. É muito bonito ver uma mulher que recupera a sua autoestima e começa a encontrar saídas desse ciclo de violência por si mesma. É muito bonito isso. A violência contra a mulher, ela é uma questão de gênero, mas ela é também uma questão etária e social, ou seja, depende da classe social para ter maior ou menor violência contra a mulher e a partir de que idade que isso é constatado. Olha, a violência contra a mulher, ela começa muito cedo, né? Eu atendo adolescentes também, e muitas vezes as adolescentes já chegam com um relato de violência de namorados, de amiguinhos da escola. Então, a violência ela começa muito cedo porque ela é socializada muito cedo, né? A gente cresce com elementos da violência contra a mulher, com um discurso de ódio muito grande, né?
E é independente de classe social. Às vezes a gente tende a pensar que a violência doméstica, né, a violência de gênero, vai acontecer com mulheres que estão em situações de maior vulnerabilidade social. Porém, a gente sabe que não, né? Mulheres de todas as classes sociais podem e sofrem violência de gênero, né? O que acontece é que tem uma subnotificação de casos. Então, muitas vezes não chega essa denúncia, ela não chega tanto das questões periféricas, né? Às vezes não vai chegar essa denúncia, mas muitas vezes em classes sociais mais altas não chega a denúncia por causa de uma preservação social, do status, da imagem. Mas a gente vê hoje em dia, inclusive, inclusive mulheres famosas, né, denunciando casos de violência, e isso tem demonstrado o quanto que a violência ela ultrapassa as questões sociais, as questões de classe, né? Qual é o momento em que a violência deve ser denunciada, que a mulher deve procurar ajuda? É num xingamento, é num primeiro tapa, é na voz mais alta, é na restrição de dizer não sai hoje com a tua amiga, hoje tu vai... Quando que isso acontece? Em tudo isso, em todos esses momentos, né? Quando a violência contra a mulher, ela acontece num ciclo, né? Que chama o ciclo da violência, que ele se dá em 3 momentos. É o primeiro momento de tensão, o segundo momento do ato de violência em si e o terceiro momento da lua de mel. Então, nesse primeiro momento de tensão, vem tudo isso que você falou, né? A agressão verbal, o descrédito da mulher, não vai sair com essa roupa, xinga, grita, bate no armário, bate na parede, não bate diretamente na mulher, mas traz essa violência para o ambiente, né? Para o convívio. E isso pode durar anos, tá? Isso é um dado muito interessante, porque uma mulher pode estar anos vivendo esse tipo de relação com essas microviolências e não perceber que está vivendo, até chegar esse ato que a gente consegue imaginar melhor, que é a violência física, a violência sexual. Depois vem essa fase da lua de mel, que é o momento que esse é onde vem o julgamento da sociedade, né? Por que essa mulher não sai desse relacionamento, né? Acontecendo tudo isso, toda essa violência. Mas tem uma questão muito social também, que é da mulher perceber que o valor que ela dá para aquela relação, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer sem um marido, né? Dar valor ao casamento, dar valor aos filhos. Às vezes está dependente financeiramente desse homem, não tem para onde sair. Então, nesse momento onde o agressor pede desculpas, diz que vai mudar, tenta a reconciliação, é um momento que muitas vezes a mulher não consegue quebrar o ciclo por conta de tudo isso. Doutora Isabela, nós estamos nos encaminhando já para o final da nossa entrevista, e a doutora Isabela também é poeta e ela quer declamar uma poesia no ar aqui. Fique à vontade, doutora Isabela. Obrigada. Eu tenho uma poesia que ela trata justamente desse assunto da violência doméstica, né, da violência de gênero. Então, às vezes a gente vai conversando assim e traz o assunto de uma forma mais racional. Eu acho que essa poesia ela traz um pouco da mensagem para encerrar tudo isso que a gente está falando. Por favor. Moça, você está brigando pela louça, percebe? Ele já não te merece, vocês já não são mais felizes, mas insistem em brigar a noite adentro como se ninguém ouvisse aqui de fora. Eu me vejo em você, sabe? Lembro do quanto é difícil, mas tenho que dizer, mesmo não tendo nada a ver com isso, que tua raiva te engole e não te deixa ver que tua cria grita e chora por você. Ele não te escuta, segue a luta, pela madrugada, em guerra desenfreada, desamor, ninguém desarma, eu estou certo, você está errada. Não, eu não estou errada, eu fiz de tudo por você e você não me valorizou. Ele não valorizou. E essas dívidas que vocês cobram, ninguém vai pagar. Está na hora de fechar a conta e encerrar. Recupera as tuas forças, você vai precisar. Se abençoa com as bênçãos de Oiá e segue. Segue seu caminho. Amanhece. Ele quer que você se retrate. Você cansada, vai logo para o embate, já não tem empate para vocês. Moça, eu vou contar uma coisa que pode gerar estranhamento, mas existe vida fora desse relacionamento. Muito lindo, muito obrigado. E eu queria sempre lembrar da importância que os homens têm também nas questões
a respeito de violência contra a mulher. Não só das suas atitudes, mas que se ela não denunciar, eles como irmãos, primos, parentes ou que esteja próximos, façam isso em nome das nossas mulheres e que a gente tenha uma vida muito mais harmônica, mais saudável, com cada um ocupando o seu lugar, sem violência e com amor. O Show da Tarde volta já. No Show da Tarde você vai